Graça e paz, queridos. Então vamos começar hoje a meditar acerca desse assunto do perigo do divórcio. Como Deus, Ele odeia o divórcio entre os seus filhos. Amém? Eu vou só ressaltar o que eu falei na última gravação, que Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância, mas Ele deseja que todos se arrependam. Então, pecamos na ignorância? Estamos no segundo, terceiro, quarto casamento? Não importa. Foi na ignorância? Beleza, mantenha esse casamento. E agora não tem mais desculpas pelo pecado. Amém, queridos? Então vamos meditar aqui num texto muito importante, Efésios capítulo 5, que ele fala acerca de Cristo e da igreja, marido e mulher. A íntima conexão entre Cristo e a igreja, marido e mulher. Vamos ler? Efésios capítulo 5, no verso 15, está escrito lá, no iniciozinho. Portanto, vede prudentemente como andais. Cuidado, num contexto de não andarmos em pecado. E dentro do contexto, do pacote, no verso 22, aí o apóstolo Paulo fala acerca de Cristo e a igreja, marido e mulher. Verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Olha o detalhe. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Vou repetir. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor faz à igreja. Porque somos membros do seu corpo e da sua carne. Nós somos membros da carne de Jesus, queridos. Fazendo uma associação a Gênesis, capítulo 2, que a mulher, ela saiu da carne de Adão, da costela de Adão. Então há um mistério maravilhoso. Adão, uma figura de Cristo. Eva, uma figura da igreja. Então, Adão falou, essa é a carne da minha carne, osso dos meus ossos. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está associando a igreja, que somos a carne de Cristo, nesse sentido, nesse protótipo de Adão e Eva, ele está comparando a Cristo e a igreja. Quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas ele está associando Adão e Eva, de que a mulher saiu do homem. Da mesma forma, nós saímos de Cristo. Amém, queridos? Olha a relação entre o casamento e a nossa comunhão com Deus. Vamos prestar atenção. Então, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. O apóstolo Paulo está falando de Cristo e a igreja. Vou ler de novo aqui. Porque nunca alguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo, o corpo de Cristo, somos membros do corpo de Jesus, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão dois, numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Queridos, há uma profundidade nesse mistério que o apóstolo Paulo falou. Grande é esse mistério. Me refiro a Cristo e à igreja. Mas ele não desassocia marido e mulher. Então, queridos, se quisermos ter
um relacionamento com Deus, nós precisamos, ao mesmo tempo, manter o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Amém, queridos? Se quiser que toda a nossa vida seja abençoada por Deus, espírito, alma e corpo, nós precisamos manter o nosso casamento sem o divórcio. Se nós nos separarmos de Deus e não retornarmos para Ele, acabou ali o casamento. E da mesma forma, queridos, não podemos desassociar Cristo, a igreja, marido e mulher. Da mesma forma, se nós nos divorciarmos do nosso cônjuge e não nos arrependermos, também estaremos afastados da comunhão com Deus. Há uma íntima relação entre Cristo, a igreja, marido e mulher, queridos. Não dá para honrar um e desprezar o outro. Não dá para continuar honrando a Deus desprezando o nosso cônjuge. As nossas orações são impedidas, querido. Em 1 Pedro 3 está escrito lá que se nós não honrarmos nossas mulheres, homens, as nossas orações serão impedidas. Então a palavra não desassocia a nossa relação conjugal com a nossa relação com Deus. Então não existe, queridos, restauração para o marido ou a mulher que nasceram de novo. Presta atenção, eu estou falando para novas criaturas que foram advertidos pela palavra, que estão conhecendo a palavra, estão conhecendo essa verdade. Não há restauração para eles que abandonaram sua mulher e seu marido, ou seu marido, para casar-se com o outro, a não ser que eles retornem, se arrependam para a mulher ou marido do primeiro casamento, ou do casamento que foi estabelecido com o entendimento da palavra. Amém, queridos? Então, conseguiram compreender a relação da igreja com Cristo e a igreja, marido e mulher, que eles não se separam? Amém, queridos? Então eu vou terminar o vídeo aqui, nessa primeira parte desta série. E eu peço que os irmãos reflitam novamente, leiam novamente Efésios 5, do 22 ao 33, e verifica que o apóstolo Paulo ele não desassocia em forma alguma, em hipótese alguma, a relação entre marido e mulher e Cristo e a igreja. Se desprezarmos o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, o nosso relacionamento com Deus será afetado. Nossas orações serão interrompidas. Amém, queridos? Ressalto, isso é para aqueles que estão conhecendo agora essa verdade. O que aconteceu no passado, queridos, é passado. Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância. Agora, hoje, conhecendo a verdade, nós não temos mais desculpa pelo pecado. Amém? Então, nessa primeira parte, esse é o entendimento aqui. Efésios 5, versos 22 a 33. Cristo é a igreja, marido e mulher. Não dá para desprezar um e honrar o outro e vice-versa. Tem que honrar os dois. Amém? Então, se você é solteiro, cuidado. Pense 2 vezes antes de casar. Não vá na base da emoção. Pensa 2 vezes. Porque se casar, conhecendo essa verdade, não tem mais desculpa pelo pecado. Ah, casei errado. Não era mulher que Deus separou para mim. Não tem essa não. Não tem essa história não. Casou, acabou. Ainda que tenha casado errado. Não consultou a Deus antes. Eu estou lembrando até de uma passagem de Josué. Josué ele fez uma aliança com um povo com outros povos. E esse era um povo que Deus não queria que eles se aliançassem. Mas houve uns representantes do povo que enganaram Josué, se fazendo o próprio povo de Deus. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo, Josué descobriu que aquele povo era um povo que Deus não permitiu que eles se misturassem. Então, beleza, né? Já que eu me aliancei com a pessoa errada, Senhor, vamos desfazer a aliança agora. Não foi isso que aconteceu. Josué permaneceu fiel àquela aliança com aquele povo que Deus não queria que eles se aliançassem. Mas como ele não havia consultado a Deus antes, acabou fazendo a aliança. E depois da aliança feita, tem que honrar. E por causa deles terem honrado essa aliança com um povo que eles não deveriam ter feito aliança,
Deus honrou a Josué. Foi aí que acontece o episódio de Josué declarar para o sol e a lua para que eles parassem. E ali Deus batalhou em favor de Josué, numa batalha que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Eles estavam defendendo o povo errado que eles se aliançaram. Então, queridos, não importa se nós casamos certo ou errado, com a pessoa certa ou errada. Para isso, nós tínhamos que consultar a Deus. Agora, conhecemos essa verdade, casamos, acabou, queridos. É aliança. Tem que honrar essa aliança até o fim. Amém, queridos? Não devemos tomar iniciativa alguma para se divorciar. Amém? Ao longo da série, nós vamos meditar em outros textos. Eu creio que todas as suas dúvidas serão sanadas. Eu já tenho anotado aqui diversas dúvidas de outros irmãos. Nós vamos chegar lá. Nós vamos, por etapas, vídeo por vídeo, parte por parte, tirar todas as dúvidas concernentes a este assunto. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.